Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre os 4 únicos REITs que eu comprei durante essa queda recente da bolsa lá nos Estados Unidos. Esse vídeo tá saindo aqui um pouquinho depois do que efetivamente eu fiz as compras, então vai ter uma certa defasagem. Eu tive que gravar algumas vezes esse vídeo, tive alguns problemas técnicos aqui, mas vamos embora para falar um pouquinho sobre esse assunto. E bom, antes de falar sobre quais foram os REITs, por que eu comprei esses REITs, é importante a gente definir o que é um REIT. O REIT vem de inglês da abreviação para Real Estate Investment Trust, que são veículos que se parecem com fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Na verdade, eles se parecem mais com empresas imobiliárias do que com fundos imobiliários efetivamente. Por que isso? Porque os REITs, eles são empresas imobiliárias, então eles têm ações, eles não têm cotas como os fundos imobiliários, eles têm conselho de administração, eles têm diretoria, tem todo o corpo de funcionários, diferente de um fundo imobiliário que tem ali a figura do administrador, do gestor, enfim, que opera mais exclusivamente uma renda passiva dos imóveis. Os REITs, eles são empresas imobiliárias que possuem isenção fiscal no nível corporativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que internamente o REIT ele é isento de imposto. Então, ele não tem um imposto sobre o resultado como a grande maioria das empresas. E é por isso que as empresas do ramo imobiliário que têm o foco em explorar os imóveis tendem a se classificar como REIT. E para ela se classificar como REIT, ela tem que atender a alguns requisitos, como por exemplo, ter pelo menos 75% dos seus ativos com lastro imobiliário ou parados em caixa até fazer essa locação imobiliária. 75% do lucro bruto do REIT tem que vir também de operações imobiliárias e o REIT ele tem que distribuir pelo menos 90% do seu lucro líquido para os seus acionistas. Dessa forma, o REIT ele funciona como um veículo de distribuição de renda e o principal foco dos REITs de tijolo, né, que são os REITs que investem em imóveis propriamente ditos, a gente tem eles com foco em renda, né, porque o REIT ele é obrigado a distribuir todo o resultado para os seus acionistas. E bom, além disso, os REITs precisam ter pelo menos 100 acionistas e nenhum acionista pode ter mais do que 50% das ações de um determinado REIT. Então, basicamente, essa é a classificação geral de um REIT. E também, antes de falar aqui quais foram os REITs especificamente, é importante dizer que eu investi nesses REITs por uma questão de rebalanceamento da carteira. Diferente do vídeo que eu fiz recente das ações, das 4 ações que eu comprei durante a queda da bolsa, vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem depois, eu investi nos REITs simplesmente por um rebalanceamento da minha carteira de REITs. Eu já tenho essa carteira já desde 2015 que eu venho construindo ela, já tenho uma quantidade razoável de REITs, eu tenho 19 ativos diferentes e eu investi nos REITs que mais caíram durante esse período e que ficaram com a alocação objetivo muito acima da alocação atual, ou seja, eu defino uma porcentagem que eu quero para cada um desses ativos na minha carteira e eu sempre compro os que estão mais para trás dessa alocação objetivo, ou seja, os que mais caíram em um determinado período ou os que menos subiram em uma determinada alta. Isso porque o meu objetivo é sempre me expor uma porcentagem estabelecida em cada um dos REITs de acordo com o risco de cada um deles e de acordo com o que eu espero para cada um deles em cada um dos setores. Mas bom, isso daqui não é um vídeo sobre alocação de carteira, mas sim pra gente falar especificamente sobre quais que foram eles. E bom, o primeiro deles foi o SLG. A SL Green Properties, ele é um REIT que basicamente ele é o maior proprietário de imóveis corporativos em Manhattan, lá em Nova York. Ele tem alguns imóveis ali no Brooklyn também, mas a grande maioria dos imóveis está ali em Manhattan, totalizando 102 imóveis no total da carteira. E bom, não só esse, como todos os REITs que eu vou falar aqui nesse vídeo, eles já divulgaram o resultado do primeiro trimestre e alguns com algumas prévias do mês de abril. Que é comum, às vezes, o REIT reportar o que aconteceu depois daquele período das demonstrações financeiras, já que abril é o primeiro mês do segundo trimestre do ano e só vai sair o resultado efetivo mais pra frente. Mas bom, Nova York foi uma das regiões mais afetadas pela atual pandemia e provavelmente vai ser uma das regiões onde a economia vai ser mais afetada. Talvez seja por isso que as ações desse REIT saíram de 96 dólares para algo próximo de 44 dólares do dia 18 de fevereiro até o final de maio, que foi quando eu fiz efetivamente esses investimentos. Só que o que tem de peculiar? O SLG, ele divulgou os resultados do primeiro trimestre e ele reportou uma ocupação de imóveis de 95,5%, que é em linha com a ocupação histórica que ele tem dos imóveis que ele investe.
E, bom, basicamente, quando o REIT ele reportou o resultado, ele informou os acionistas que aparentemente eles ainda não sofreram nenhum efeito da pandemia, mas que provavelmente eles devem sofrer um alto impacto por causa da pandemia, porque imagina, as empresas estão fechadas, algumas empresas vão quebrar, elas vão deixar de alugar os imóveis vão ficar vagos, vai diminuir a receita do fundo e isso vai impactar os resultados, né? Não é à toa que o mercado precificou isso nas suas ações, mas eles não informaram diretamente qual que foi o impacto, se teve algum impacto efetivo ainda, então a gente vai acabar sabendo só no próximo trimestre qual que foi o real impacto. Mas esse REIT, de qualquer forma, ele é um REIT que ele não possui um endividamento tão alto. É comum os REITs lá nos Estados Unidos terem muita dívida, porque as dívidas lá são muito baratas e as dívidas vão ter garantias reais, que normalmente são os imóveis. Então acaba sendo muito fácil para o REIT se alavancar e muito barato. Mas eu pessoalmente prefiro focar nos REITs que tem uma alavancagem um pouco média, né, de média para baixa. O SLG ele tem 13 bilhões de dólares de ativo e aproximadamente 6 bilhões de dólares de dívidas, ou seja, ele financia praticamente metade dos ativos dele com capital de terceiros, e normalmente ele toma uma dívida no preço e compra imóveis que possuem um cap rate maior do que essa dívida, né? Cap rate é a relação de aluguel para o valor que foi pago pelo imóvel. Só para vocês terem uma ideia, se a gente considerar os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses e considerar que o REIT vai continuar distribuindo esses proventos, né? A gente não tem garantia disso, mas supondo isso, só para a gente ter uma ideia de grandes números, considerando as cotações atuais e considerando os proventos pagos nos últimos 12 meses, a gente tem um dividend yield sobre os investimentos desse REIT de aproximadamente 9% ao ano em dólares, né? É um retorno bem expressivo, mas a gente tem que lembrar que muito provavelmente a economia ali de Manhattan vai ser impactada pelo menos num curto, médio prazo por causa da pandemia, mas eu acredito que isso tenda a se normalizar em um médio, longo prazo. E de qualquer forma, também é importante a gente lembrar que os REITs, eles não são como fundos imobiliários que só compram os imóveis. Como eles são empresas, a maioria deles desenvolvem imóveis, ou seja, ele compra o terreno, constrói o prédio e depois explora o aluguel daquele prédio, ou pode até mesmo comercializar o prédio mais para frente. Apesar de que tanto o SLG quanto os outros REITs que eu vou falar aqui, o foco deles basicamente é renda. Então ou ele compra o imóvel pronto, ou ele desenvolve um imóvel do zero, mas sempre com foco em alugar e distribuir os proventos para os seus acionistas. Próximo REIT que a gente vai falar aqui é o National Retail, código de negociação NNN. Ele é um REIT que a gente chama de Triple Net, o formato do aluguel desse REIT, que deu origem provavelmente ao código de negociação dele, que são 3 Ns, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre essa modalidade de aluguel. O National Retail ele é um dos maiores proprietários de imóveis comerciais de varejo lá nos Estados Unidos, ou seja, ele tem imóveis que são alugados para pequenos comércios, para franquias, né, empresas de franquias, como por exemplo Wendy's, como por exemplo Taco Bell, basicamente imóveis para varejo, imóveis para comércio. Então quando lá nos Estados Unidos é muito comum, né, você vai num restaurante, esse restaurante ele é um prédiozinho onde só tem aquele restaurante, é uma casinha ali que tem só um restaurante. Então os imóveis do National Retail basicamente são esses imóveis de varejo e de comércio de uma forma geral. Os inquilinos são bem pulverizados, só pra gente ter uma ideia, 7-Eleven, que é uma loja de conveniência, que é o maior inquilino do National Retail, tem aproximadamente 5% dos aluguéis de todos os imóveis da carteira desse REIT. Esse REIT tem 3.125 imóveis espalhados basicamente de forma homogênea pelos Estados Unidos, em 48 estados diferentes. Então ele tem uma exposição basicamente geográfica nos Estados Unidos inteiro e não uma exposição local, como por exemplo é o caso do SLG, que tem os imóveis ali focados na região de Nova York. O National Retail também reportou os resultados do primeiro trimestre de 2020 com uma vacância muito baixa, né? A vacância histórica desse REIT, ou seja, os espaços vagos, ela é muito baixa historicamente e o valor reportado foi de 98,8% de ocupação, ou seja, praticamente 0% de vacância, sendo que 56% desses contratos eles vencem após 2030, ou seja, são contratos longos. Só que esse REIT talvez o setor inteiro, né, desse REIT talvez tenha sido o setor mais afetado, porque o comércio de uma forma geral, principalmente esse comércio de rua, esse comércio de varejo, foram as empresas mais afetadas durante toda essa pandemia que a gente está vivendo. Então, esse REIT, só para vocês terem uma ideia, eles deram uma prévia de como que foi o mês de abril
para eles. No mês de abril, 52% dos contratos foram pagos dentro do prazo e 37% estão passando por processo de revisionais de renegociação para postergar o pagamento desses aluguéis pelos seus inquilinos, provavelmente por dificuldades financeiras dessas empresas. Então, foi um impacto muito grande. A gente só vai saber o impacto real, numericamente, como que foi no segundo trimestre, né, abril, maio, junho, quando saírem os resultados ali, provavelmente para o final de julho, começo de agosto. Mas basicamente a gente vê que foi um impacto muito grande, né? Dessas 37% de empresas que não pagaram dentro do prazo, provavelmente uma boa parte vai entrar em processo de falência e vai ter um aumento de vacância desse REIT de uma forma geral, o que vai impactar as receitas desse REIT ali no curto, médio prazo, né? Um prazo de 1 ano, provavelmente a gente vai ver a vacância desse REIT subindo, pelo menos é o esperado. Agora, a modalidade de aluguel desse REIT, que a gente chama de Triple Net, é o tipo de modalidade que é um pouco parecida com o que a gente vê aqui no Brasil, né? Um aluguel Triple Net é um aluguel onde o inquilino paga o aluguel para o proprietário e ele honra com todas as despesas do imóvel, como por exemplo, despesa de condomínio, como por exemplo, despesas de manutenção, enfim, todas as despesas do imóvel, o imposto referente ao imóvel, né? Aqui no Brasil seria o IPTU, o equivalente do IPTU lá nos Estados Unidos, que é um imposto estadual que você paga por ter um imóvel, por usar um imóvel. Então todas as despesas elas ficam com o inquilino e o proprietário ele simplesmente recebe o aluguel líquido de todas as despesas. Tanto que quando a gente olha as demonstrações desse REIT, elas possuem uma despesa operacional muito baixa, porque basicamente o aluguel entra quase líquido, tem algumas despesas ali administrativas do REIT, mas o resto já cai direto para o resultado. Bem parecido com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Os fundos imobiliários também recebem uma receita, praticamente não tem despesa, só tem os custos administrativos e já distribui o restante inteiro. Nos aluguéis que não são triple nets, normalmente essas despesas de condomínio, despesa de manutenção, despesa de impostos estaduais referentes ao uso do imóvel acabam ficando para o REIT. Mas na modalidade que esse REIT explora, alguns outros REITs também têm essa modalidade, os contratos são todos triple net. As ações desse REIT saíram de $58 para $33 aproximadamente no momento que eu fiz o investimento, e considerando os proventos distribuídos nos últimos 12 meses, daria ali um yield aproximado de 6% ao ano, né, em dólares, e provavelmente esse yield deve cair ali nos próximos 1, 2, 3 anos por causa do aumento de vacância, mas no longo prazo eu acredito que isso tenda a se normalizar e a ocupação do REIT volte a subir novamente, ficando nesses patamares históricos entre 95% e 98% de ocupação. Um outro fator que é importante a gente destacar aqui sobre todos os REITs, tá, pessoal, é que os REITs, eles possuem uma expectativa de crescimento alta, diferente dos fundos imobiliários. Não vou entrar aqui, não vou ser muito técnico aqui agora, mas basicamente o REIT, ele tem muita despesa de depreciação e amortização daqueles imóveis que ele é dono, né? E essa despesa, ela não tem efeito caixa. Ela não tem o efeito do REIT ter que desembolsar, simplesmente é um ajuste contábil referente à depreciação daqueles imóveis que vai acontecendo ano a ano. Então, no curto prazo, normalmente a geração de caixa do REIT, por causa dessa depreciação e amortização, ela é muito maior do que o lucro líquido da empresa. Então a maioria dos REITs gera muito mais caixa do que o lucro, só que ele só tem que distribuir até o lucro líquido, né? Então a maioria dos REITs distribui um pouco mais que o lucro líquido, é a praxe de mercado, mas bem menos do que a geração de caixa operacional. E essa diferença que a gente vê aqui, ela se reflete no crescimento do REIT, porque ele vai pegar esse caixa, vai comprar mais imóveis, que vai gerar mais aluguéis, que vai gerar mais caixa e essa bola de neve vai sempre continuando. Então, diferente dos fundos imobiliários, quando a gente vê o yield de um REIT, a gente pode esperar ainda um crescimento daquele provento no longo prazo por causa dos reinvestimentos e do crescimento. Próximo REIT que a gente vai falar aqui é o Avalon Bay Communities. O AVB, né, código de negociação dele, ele é um REIT de um segmento que ele não é muito explorado aqui no Brasil, que é o segmento de imóveis residenciais. Ele é um dos maiores REITs listados na bolsa, ele tá ali sempre entre o 18º, mais ou menos, sempre oscilando ali, né, dependendo do dia que você olhe. No momento que eu gravo esse vídeo, ele é o 9º maior REIT negociado lá nos Estados Unidos, com 19 bi de valor de mercado e 294 imóveis residenciais de propriedade dele. Esse REIT, ele possui imóveis em 20 estados dos Estados Unidos, mas basicamente 90% da carteira dele está localizada ali, dividido mais ou menos meio a meio na região da Califórnia e também na região ali do norte, né, para a direita dos Estados Unidos, na região nordeste, Nova York, Boston,
Washington, né? Então basicamente ali nessa região metropolitana grande do Nordeste dos Estados Unidos, e também ali na Califórnia, Los Angeles, São Francisco. Então são as duas grandes áreas, apesar deles terem imóveis em mais de 20 estados dos Estados Unidos. O que foi interessante desse REIT é que ele praticamente não sofreu impacto de geração de resultado por causa das pandemias. Por ser um REIT que explora imóveis residenciais que são alugados para famílias, na maioria das vezes, o governo dos Estados Unidos, por implantar também os auxílios às famílias, normalmente as famílias vão dar prioridade para pagar o aluguel para não serem despejadas, né? Então a gente teve uma adimplência muito alta nos aluguéis, pelo menos foi o que eles informaram durante o mês de abril. Só para vocês terem uma ideia, 96% dos contratos foram pagos dentro do prazo certinho no mês de abril, contra 94% do mesmo mês do ano de 2019. Então a gente vê que a inadimplência até diminuiu e basicamente esse REIT ele não foi tão afetado, pelo menos ali no mês de abril, no curto prazo. É óbvio que dependendo de como as coisas evoluam, das pandemias, das quarentenas de uma forma geral, a gente vai com certeza ver uma inadimplência aumentando nos próximos meses, mas a gente depende ainda do futuro, que é incerto, né? Pode ser que as coisas se aliviem muito mais rápido nos Estados Unidos e esse REIT seja praticamente zero impactado pelas pandemias. Esse REIT ele explora basicamente 3 tipos de imóveis, né? Os imóveis que eles chamam de garden, que são garden em inglês é jardim, e basicamente são imóveis mais baixos, condomínios baixos, normalmente são condomínios de prédios ali entre 6 e 10 andares, onde você tem uma área de lazer grande, né? Normalmente uma área de jardim, uma área de piscina. Normalmente esses imóveis eles são localizados nas regiões mais suburbanas, né? Onde a gente não tem tanto adensamento. O valor do metro quadrado da terra é mais barato e você consegue fazer esses imóveis mais horizontais, né? Não imóveis tão verticais. Esses imóveis representam 41% da carteira do REIT e 34% da carteira deles são de imóveis que a gente chama de mid-rise. Mid-rise são prédios de altura média, né? Não são prédios muito altos, são prédios de altura média em regiões um pouco mais perto dos centros metropolitanos, né? Dos centros das cidades, que normalmente possuem um adensamento maior. E 24% da carteira do REIT é composta por imóveis que a gente chama de high-rise, que são os imóveis que têm uma altura realmente maior, que normalmente ficam nas regiões de maior adensamento da cidade. Normalmente esses imóveis possuem o preço do metro quadrado maior, os mid-rises preço do metro quadrado intermediário, e os imóveis que são mais na região suburbana possuem o preço do aluguel do metro quadrado mais barato. De qualquer forma, as ações desse REIT foram bastante impactadas, elas saíram de $228 para $160 e considerando os proventos dos últimos 12 meses, isso gera um yield de 4% ao ano em dólar. Lembrando sempre que a gente tem os 4% associados também a um crescimento. O próprio Avalon Bay, desde que ele fez o seu IPO até hoje, ele apresenta em média um crescimento de distribuição de provento de 5% ao ano. Então se ele manter esse crescimento ao longo dos próximos anos, você receberia o equivalente a 4% em provento, mais 5% em crescimento, tanto desse provento quanto no reflexo direto nas ações no longo prazo. Dos 3 REITs que eu falei até agora, talvez esse seja o menos alavancado. Ele possui 19 bilhões de ativos e aproximadamente 7 bilhões de dólares em dívida. Próximo REIT aqui pra gente fechar é o Welltower, código de negociação WELL, W-E-L-L. Esse é um REIT focado basicamente em senior housing, ele é um REIT de healthcare. Healthcare em inglês basicamente é saúde, e os imóveis de healthcare normalmente são imóveis que a gente chama de senior housing, que são imóveis destinados principalmente para o aluguel de pessoas idosas. Dentro de senior housing a gente tem algumas modalidades distintas, mas que a gente pode classificar em 2 grandes grupos, que a gente chama de assisted living e independent living, que basicamente são imóveis onde você precisa ter um cuidado um pouco maior com os idosos em relação aos que são assistidos, né? A gente tem alguns idosos que precisam de cuidados de enfermagem, que precisam ter enfermeiras constantemente, e a gente tem alguns outros idosos que simplesmente conseguem viver de forma independente. O público-alvo normalmente desses senior housings, eles são pessoas a partir de 70 anos, às vezes os filhos já saíram de casa, às vezes a pessoa com que o cônjuge, né, já faleceu, então a pessoa acaba se mudando para o senior housing, porque o senior housing não é só um prédio onde moram idosos. Dentro do senior housing a gente tem uma empresa que explora aquele imóvel e que aluga para os idosos e que é responsável por ter algumas atividades de lazer, de passeio com os idosos. Então é um centro que traz mais vida para a vida do idoso de uma forma geral,
tanto o idoso que vive de forma independente, não precisa de nenhuma assistência, quanto o idoso que precisa de uma enfermagem. 65% das receitas do Welltower vem de Senior Housing, dessa modalidade de imóveis. A gente tem 10% dos imóveis com uma modalidade que a gente chama de Senior Nursing, que basicamente são cuidados pós-operatórios de recuperação que as pessoas têm que passar depois de uma cirurgia, não necessariamente só idosos, tá? Então, por exemplo, centros de fisioterapia, de reabilitação, normalmente esses imóveis de senior housing, eles estão acoplados junto com os hospitais, né? Diferente dos senior houses, que são imóveis nas cidades, os imóveis de skilled nursing, eles estão próximos a hospitais, ou seja, o paciente sai do hospital, independente da idade dele, precisa de se reabilitar, se recuperar da cirurgia durante algum período, ou fazer fisioterapia, fazer atividades de recuperação de uma forma geral. Então esses imóveis são destinados a esse tipo de atividade. Lembrando que o REIT ele é proprietário dos imóveis e existem empresas terceirizadas que operam esses imóveis, tá? Então o REIT ele é focado em ter a propriedade e alugar essa propriedade para as empresas que exploram os imóveis. 10% dos imóveis do REIT são de hospitais, então basicamente ele tem também alguns imóveis de hospitais na sua carteira. E os 15% finais são de medical offices, que são basicamente prédios que a gente tem normalmente próximos a campos hospitalares ou em regiões hospitalares, e são imóveis alugados para consultórios médicos, para empresas de diagnóstico, para empresas que fazem exames de uma forma geral. Então é outra modalidade de imóvel dentro do segmento de healthcare. Esse REIT possui 21 bilhões de dólares de valor de mercado, é também um dos maiores REITs negociados lá nos Estados Unidos. São mais de 1.500 unidades, né, de imóveis espalhadas nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido, mas a maioria dos imóveis, ali aproximadamente 75% dos imóveis está localizada nos Estados Unidos. E algo interessante é que eles mantiveram a sua ocupação histórica agora no mês de abril também, de 82% dos imóveis, ou seja, o Covid não trouxe um impacto tão rápido na ocupação dos imóveis. Agora, o grande risco desse tipo de imóvel, não só do Welltower, como por exemplo dos outros REITs que exploram imóveis de healthcare, é que as empresas que exploram esses imóveis provavelmente vão ter muitas dificuldades financeiras, as empresas que operam os hospitais, as empresas que operam os skilled nursings, talvez essa parte de senior housing, que é o maior portfólio, a maior parcela do portfólio do Welltower, ela não seja tão impactada assim, tá? Porque basicamente são aluguéis, né, que os idosos pagam para viver lá. E apesar dos REITs de healthcare sempre terem sido vistos pelo mercado como portos seguros, né, como REITs bastante sólidos, empresas bastante sólidas operando aqueles imóveis e tudo mais, a gente tem um risco associado porque esse momento de pandemia está sobrecarregando muito financeiramente as empresas que alugam esses imóveis do REIT, né? Sejam as empresas hospitalares, sejam as empresas de skilled nursing, porque basicamente os hospitais nos Estados Unidos, eles recebem os pacientes, eles não podem se negar a receber nenhum paciente, e depois ele manda a conta para o paciente pagar. Só que a gente sabe que uma conta de UTI, muitas vezes ficar alguns dias na UTI, custa centenas de milhares de dólares, né? Então quem que vai pagar essa conta? Inclusive lá nos Estados Unidos, vários hospitais já estão pedindo bailout, socorro e ajuda financeira para o governo, para saber quem que vai pagar essa conta no final do dia. Mas de qualquer forma, o Welltower ele é um REIT muito focado em senior housing, que deve ser um setor que não vai ser muito impactado diretamente. Eles reportaram que 97% dos aluguéis foram pagos dentro do prazo no mês de abril, então a gente vê que a inadimplência não bateu de forma forte no Welltower, da mesma forma como bateu no National Retail, que a gente viu anteriormente, mas a gente pode esperar que essa inadimplência ainda venha um pouco mais para frente, ou pelo menos um atraso no pagamento dos aluguéis. Provavelmente isso deve ser esperado caso não tenha um socorro maior do governo em relação aos hospitais de uma forma geral. Esse REIT possui 34 bilhões de dólares em valor de ativos e 15 bilhões de dólares em endividamento. Além disso, a gente tem um dividend yield de 4,7% se a gente considerar a queda que as ações tiveram, saindo ali de 90 dólares para 51 dólares, foi uma queda de quase 40% do dia 18 de fevereiro até o final de maio, que foi quando eu fiz esses investimentos, e considerando os proventos dos últimos 12 meses, a gente tem ali um yield de 4,7%, mas não se apeguem tanto a esse yield que eu mencionei para vocês, seria o valor que você receberia de proventos caso ele distribua o mesmo valor dos últimos 12 meses nos próximos 12 meses, porque na maioria do caso desses REITs, esse yield não vai se repetir, né? Mas a gente tende a uma normalização disso no longo prazo, ali 2, 3 anos, e como o nosso foco aqui é construção patrimonial e investir para ter uma renda, eu não estou tão preocupado assim com o que vai acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos.
Eu tô preocupado como que esse REIT vai se comportar pelos próximos 30, 40, 50 anos, porque o meu objetivo é investir nele e pegar todos os trimestres rendas que são distribuídas dos aluguéis. E bom, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E antes de você sair do vídeo, você que ficou aqui até o final, tem um convite para te fazer. Do dia 6 ao dia 9 de julho vai acontecer o primeiro workshop chamado Renda em Dólar, que é um workshop 100% online e gratuito que eu tô organizando. Ele não vai acontecer aqui no YouTube, ele vai acontecer fora do YouTube. E caso você queira participar, não tem absolutamente nenhum custo. Eu vou deixar o primeiro link da descrição, é só você colocar o seu nome, seu e-mail, vai lá, faz seu cadastro, porque você vai receber logo agora o nosso e-book chamado Renda em Dólar, e também um aulão. Dentro do e-book tem o link para você assistir uma aula de mais de 2 horas só sobre como dar os primeiros passos para você investir no exterior e como estruturar uma carteira de investimentos no exterior. Então basicamente vai ser também sobre esse o assunto que a gente vai tratar do dia 6 ao dia 9 de julho, e eu vejo lá você, faz seu cadastro e a gente se vê aqui no próximo vídeo.